Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 12 de dezembro, celebramos Nossa Senhora de Guadalupe. No ano de 1531, o índio Juan Diego, na colina de Tepeyac, que fica perto da capital mexicana, recebeu uma aparição extraordinária, que foi a aparição de Nossa Senhora. No começo, ele teve muito medo e a Virgem Maria, com muita delicadeza, se aproximou dele com as seguintes palavras: Juan Diego, não deixe o seu coração perturbado. Eu não estou aqui, não temas qualquer tipo de angústia. Eu não sou tua mãe, você não está sob a minha proteção. Não temas essa enfermidade. Isso porque o tio do índio Juan Diego, nessa época, estava muito doente e Juan Diego amava muito esse tio. Ela chamava ele de Joãozinho, e aí ele foi se acalmando e começou de fato a estabelecer um diálogo com ela. Numa dessas aparições da Virgem Maria a ele, lá na colina de Tepeyac, ela pediu a ele que falasse com o bispo daquela região para que o bispo mandasse construir uma igreja, uma espécie de pequeno santuário, ali naquele lugar onde ela estava aparecendo a Juan Diego. Juan Diego fez isso, foi até o bispo, mas o bispo não deu muito crédito às palavras de Juan Diego, pediu a ele que trouxesse provas de que a Virgem Maria de fato estava pedindo aquilo, e Juan Diego ficou muito triste, se sentiu de certo modo desprezado, porque ele era um simples índio, uma pessoa muito simples, muito humilde, e o bispo não tinha acreditado nas palavras dele. A Virgem Maria, que já havia aparecido para ele 3 vezes, apareceu novamente, o consolou e orientou Juan Diego a colher algumas rosas, guardá-las e levá-las até o bispo, porque um sinal diferente iria aparecer e o bispo iria acreditar. Então, o Juan Diego fez isso num ato de fé muito claro, porque era inverno rigoroso, nevava naquela região da colina, e mesmo assim, mesmo naquele inverno rigoroso, ele foi até o local indicado pela Virgem Maria e colheu rosas, o que era uma coisa surpreendente, encontrar rosas no meio da neve. Mas ele encontrou, guardou inclusive rosas muito bonitas, foi até o palácio do bispo. Chegando lá, o bispo não pôde recebê-lo logo de cara, então ele ficou esperando um tempo. As pessoas que estavam por perto começaram a sentir o cheiro das rosas e começaram a pedir a Juan Diego que desse essas rosas para elas. Mas Juan Diego foi muito firme, não, ele deveria dar todas as rosas, ou mostrar todas as rosas ao bispo, e então ele foi obediente em relação a isso, até que o bispo recebeu. Havia outras pessoas ali por perto, e aí Juan Diego disse ao bispo: as flores estão aqui, ei-las comigo. Então ele abriu a túnica, o manto que ele tinha usado para guardar as rosas. O tecido utilizado para isso era chamado de tilma. Então ele abriu a túnica e as rosas caíram pelo chão, perfumando o ambiente, e todo mundo ficou surpreso, porque além das rosas terem sido colhidas naquele inverno rigoroso, estava estampada no tecido aberto pelo índio uma imagem da Virgem Maria tal qual ela havia aparecido para ele. A imagem que depois passou a ser chamada pelos índios de Guadalupe. Guadalupe significa perfeitíssima Virgem que esmaga a deusa de pedra. Essa deusa de pedra era uma deusa cultuada pelos índios até então, chamada Quetzalcoatl, que era uma deusa, inclusive, que exigia das pessoas que oferecessem seres humanos em sacrifício, em holocausto. Então, pessoas humanas, crianças, por exemplo, eram sacrificadas para homenagear essa deusa. Quando o culto à Virgem Maria foi se disseminando entre os índios, essa prática foi se acabando. Então, as aparições de Nossa Senhora de Guadalupe foram um grande instrumento para que essa idolatria, que inclusive sacrificava pessoas humanas, fosse exterminada gradualmente ali na região do México. Acontece que, claro, a partir de todos aqueles sinais milagrosos, o bispo acreditou, as pessoas que estavam ali acreditaram, o bispo deu início realmente à construção daquela capela do santuário, atendendo ao pedido da Virgem Maria,
que depois, lá na capela construída, a túnica ficou exposta com a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, o semblante dela de muita mansidão, as mãos juntas, Nossa Senhora vestida com uma túnica cor-de-rosa até os pés, um manto azul, 2 olhos muito vivos ali naquela imagem, e até hoje esse mesmo tecido está exposto lá no santuário, na colina de Tepeyac. Está intacta lá a imagem há mais de 450 anos. Inclusive, a própria NASA investigou durante vários anos esse tecido, essa imagem, porque realmente é uma coisa extraordinária. Esses estudos foram concluídos em janeiro de 2001, quando um engenheiro peruano chamado José Aster Tonsman, depois de 20 anos de pesquisa realizada com a ajuda da NASA, chegou à conclusão de que na pupila dos olhos da imagem da Virgem Maria, ele conseguiu aumentar nas pesquisas 2.500 vezes a imagem dos olhos da Virgem Maria, e ali nas pupilas estão refletidas 13 pessoas. Entre essas pessoas, crianças, mulheres, o bispo e o próprio índio Juan Diego, porque eram as pessoas que estavam ali em frente ao tecido na hora em que ele foi aberto pelo índio Juan Diego. Esse tecido era também chamado de poncho, e um químico, que inclusive foi prêmio Nobel de Química, chamado Richard Kuhn, chegou à conclusão, depois dos seus estudos, de que os corantes utilizados naquele tecido, ou presentes naquele tecido, eles não são encontrados em nenhum material presente na natureza, e não existe nenhum material produzido pelo ser humano que seja compatível com aquilo que é encontrado naquele tecido de Nossa Senhora de Guadalupe. Inclusive, ele chegou à conclusão de que a imagem de Nossa Senhora não se trata ali de uma pintura. Inclusive, o poncho é um tipo de tecido que dura em média 20 anos. E já há mais de 450 anos que ele está lá exposto para a veneração dos fiéis no santuário mexicano. Claro, a partir de então, muitos índios se converteram, muitos índios abraçaram o cristianismo, abraçaram o evangelho a partir desses sinais miraculosos. Muitas graças ao longo do tempo são testemunhadas por pessoas que peregrinam ou que recorrem à intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe. E no ano de 1979, o Papa São João Paulo II declarou oficialmente Nossa Senhora de Guadalupe como padroeira de toda a América Latina. Nos inspiremos em todos esses acontecimentos, recorramos à Santíssima Virgem, que lá no México olhou para os mais simples, os mais pobres, os mais marginalizados, e para que eles deixassem de cair na idolatria, ela realizou grandes sinais, realizou verdadeiros milagres. Os índios deixaram a sua idolatria e passaram a ter um culto verdadeiro, passaram a conhecer Nosso Senhor, passaram a conhecer a Virgem Maria e trilhar um caminho verdadeiramente salvífico. Nos inspiremos em todos esses acontecimentos para que nós também, inspirados e formados pela Virgem Maria, deixemos da nossa vida todo tipo de idolatria, todo tipo de sacrifício que é contra a dignidade da pessoa humana, que vai contra a vontade de Deus para nós. Abracemos o Evangelho e, por meio de Maria, corramos ao encontro de nosso Senhor. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós.